A história do Triângulo das Bermudas abrange eventos toldados pelas névoas de lendas antigas e modernas, pelas aberrações aparentemente intermitentes das forças naturais e teorias de física ainda não desenvolvidas e que poderiam revolucionar nossos conceitos prévios. O Triângulo das Bermudas nos leva de volta às terras perdidas e que se afundaram, a visitantes de nossa Terra através dos séculos vindos de um espaço exterior ou interior e cuja procedência e finalidades nos são até agora desconhecidas. O Triângulo das Bermudas. Parte 1. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é uma área situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, San Juan em Porto Rico e Miami na Flórida, sendo que seus limites formam um triângulo imaginário, já que essa região não é delimitada em nenhum mapa oficial. O interesse pelos supostos fenômenos ocorridos na região tornou-se cada vez maior, em especial após o desaparecimento do voo 19 em 1945, composto de 5 aeronaves TBM Avengers. Uma das primeiras alegações de que desaparecimentos incomuns de navios e aeronaves estavam acontecendo na região surgiu em 1950, quando o jornalista Edward Jones escreveu um artigo para o jornal The Miami Herald. 2 anos depois, um artigo de George Sand, publicado na revista Fate, foi o primeiro a delimitar a área triangular como local onde supostamente estariam ocorrendo os fenômenos anormais. O termo Triângulo das Bermudas surge somente em 1964, quando foi cunhado pelo escritor Vincent Geddes em um artigo para a revista Argosy. Mas o interesse pelo local atingiu seu auge quando o escritor Charles Berlitz publicou os livros O Triângulo das Bermudas e Sem Deixar Vestígios. De acordo com defensores da existência do triângulo, essa área tem um registro anormal de números de acidentes aéreos e navais maior que outras partes do mundo. Muitas embarcações desapareceram completamente. Algumas foram encontradas, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Há casos em que cargas e equipamentos eram encontrados intactos. Os aviões, em sua maioria, nunca mais foram vistos. Embora seja uma lenda moderna, alguns pesquisadores citam eventos antigos ocorridos na região, como por exemplo as anotações do diário de bordo de Cristóvão Colombo, que conta que enquanto atravessava o local em outubro de 1492, enfrentou um mau funcionamento de sua bússola e viu luzes no fundo do oceano. Em 1840, a embarcação francesa Rosalie foi encontrada meses após o seu desaparecimento na área do Triângulo das Bermudas, navegando com as velas recolhidas, a carga intacta, porém sem vestígio de sua tripulação. 41 anos mais tarde, em 1881, um grande mistério envolveu a embarcação Ellen Austin quando navegava a caminho de Boston, nos Estados Unidos, e passava entre as Bahamas e as Bermudas. Um veleiro foi encontrado pelo Ellen Austin, abandonado, intacto, porém sem nenhum sinal da tripulação. O capitão Baker decidiu tomar posse do veleiro e enviou parte de sua tripulação para resgatá-lo. Devido a uma tempestade, as embarcações se separaram, mas 2 dias depois o Ellen Austin encontrou o barco e, surpreendentemente, não havia ninguém a bordo. Apesar disso, o capitão enviou outro destacamento para o veleiro. As embarcações navegaram tranquilamente por mais 2 dias, até que um forte nevoeiro tomou conta do local e o barco saiu do campo de visão do Ellen Austin. Assim, o capitão retornou até o ponto onde o veleiro deveria estar
mas nada foi encontrado, nem o veleiro, muito menos seus tripulantes. A maioria dos casos de incidentes no Triângulo das Bermudas citados ou listados por pesquisadores ocorreram no século XX. Vamos conhecer alguns deles. Esse é o USS Cyclops, que serviu aos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial até 1918. O navio viajou até o Brasil para reabastecer navios britânicos e partiu do Rio de Janeiro em 16 de fevereiro para Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. E após uma rápida parada em Barbados entre 3 e 4 de março, nunca mais foi visto. Todas as 306 pessoas, entre passageiros e tripulação, desapareceram sem deixar rastros. Não foi registrada tempestades na área do desaparecimento, não havia destroços e nem registros de pedidos de socorro. O SS Marine Sulphur Queen era um navio-tanque que carregava 15.000 toneladas de enxofre derretido em tanques aquecidos que rumava para Norfolk, na Virgínia, vindo de Belmont, no Texas. Em 4 de fevereiro de 1963, ocorreu a última comunicação da embarcação quando o capitão enviou um relatório de rotina por rádio informando sua posição, dizendo que eles estavam próximos à Flórida. 2 dias depois, o navio foi considerado desaparecido. A guarda costeira encontrou alguns destroços da embarcação pelo Estreito da Flórida, mas nenhum traço do navio e dos 39 homens a bordo. Embora não se tenha chegado a uma explicação definitiva, uma suposição é que um vazamento de enxofre tenha causado uma explosão, já que os tanques haviam apresentado problemas anteriores. Já o ocorrido com o Witchcraft é um exemplo de um caso de desaparecimento rápido. Dan Burak, o proprietário da embarcação, convidou seu amigo o reverendo Patrick Horgan para ver a iluminação de Natal de Miami em 22 de dezembro de 1967. Avançaram num mar tranquilo até cerca de 1.600 metros da costa e pararam. Um tempo depois, um pedido de socorro foi feito, pois eles haviam colidido com algo desconhecido. A guarda costeira chegou 20 minutos depois e não encontrou absolutamente nada. Além do marcante caso do voo 19, vários desaparecimentos de aeronaves ocorreram no século XX no Triângulo das Bermudas. O Star Tiger saiu de Lisboa, em Portugal, no dia 28 de janeiro de 1948 e seguiu para Santa Maria, nos Açores. No dia 29, a aeronave voou em direção às Bermudas, apesar do mau tempo. Na madrugada do dia 30, após algumas tentativas de contato, foi declarado estado de emergência. A aeronave jamais pousou nas Ilhas Bermudas e desapareceu junto com as 31 pessoas que estavam a bordo. Não houve uma conclusão definitiva sobre o que poderia ter acontecido, mas uma investigação oficial feita no período concluiu que nunca se saberá o que aconteceu neste caso e o destino do Star Tiger deverá permanecer um mistério sem solução. Pouco menos de um ano depois, a Star Ariel, a aeronave do mesmo modelo e da mesma companhia aérea, 1 hora após decolar de Bermudas em direção a Kingston, na Jamaica, em 17 de janeiro de 1949, o piloto enviou uma mensagem de rotina comunicando a sua posição. Mas o avião desapareceu sem deixar traços, com 13 passageiros e 7 tripulantes. Na época, o desaparecimento do Star Tiger e do Star Ariel contribuiu para o desenvolvimento da lenda do Triângulo das Bermudas. Em 28 de dezembro de 1948, o capitão Robert Lindquist saiu de San Juan, em Porto Rico, com destino a Miami, na Flórida.
Ele entrou em contato com Miami por rádio quando estava a 80 quilômetros de distância e pediu instruções de pouso. Miami respondeu, mas não obteve retorno. O avião nunca chegou e nunca mais foi visto. Embora não se tenha estabelecido a causa do desaparecimento, um relatório oficial apontou inúmeras falhas do capitão Lindquist, que sabia que a bateria da aeronave estava parcialmente descarregada, o que pode ter impedido a comunicação. Uma mensagem foi enviada alertando o capitão de que houve uma mudança perigosa na direção do vento, mas não se sabe se ele a recebeu, e que ele tinha conhecimento de que o sistema elétrico da aeronave não estava funcionando normalmente antes da decolagem. Em 1965, uma tripulação experiente da Aeronáutica dos Estados Unidos saiu de Milwaukee em direção a Homestead, na Flórida. Não havia nenhuma indicação de problemas e todas as comunicações de rádio aconteciam normalmente. Em seguida, decolaram em direção às Bahamas e nunca mais foram vistos. Não foi possível estabelecer contato com a aeronave depois que constataram que eles não pousaram nas Bahamas. Alguns destroços foram encontrados, mas nenhum dos corpos dos 9 tripulantes foi encontrado e não houve explicação para o desaparecimento. Esses casos apresentados são apenas alguns poucos exemplos em comparação aos inúmeros citados por defensores dos fenômenos anormais do Triângulo das Bermudas. Na próxima parte, conheceremos alguns casos recentes e relatos de sobreviventes que estiveram nessa misteriosa região e foram não só vítimas, mas testemunhas de ocorrências estranhas no Triângulo das Bermudas.